Prezados irmãos, diletos amigos, a paz do Senhor Jesus, eu dou graças a Deus por estar aqui mais uma vez, estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus por esse momento, por esta oportunidade. Toda glória e honra seja a Ele tributada. Nós estamos com essa segunda lição dessa série de lições que fala de apologética. E na lição de hoje, que traz o título Somos Cristãos, tem o texto áureo que diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos, capítulo 15, versículo 19. A verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Excelente mensagem. O texto básico da lição está em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 a 9 e também o versículo 14. A lição dividida em 3 pontos. O primeiro ponto diz: prevenindo-se contra a tendência judaizante. O segundo, a tendência judaizante no início da igreja. E o terceiro, a tendência judaizante hoje. Primeiro vamos ver o que é cristianismo. O que é ser cristão? A própria verdade prática já nos dá uma luz bem clara, por sinal. O que é ser cristão? Ser cristão é viver à semelhança de Cristo, é ser seguidor de Cristo, é ter as marcas de Cristo, é agir como Cristo agiu, é andar como Cristo andou. Então, ser cristão não é uma religião. Ser cristão é um modo de vida, é um comportamento. Não se trata de rituais, não de liturgia, mas sim de um estilo de vida voltado para a doutrina de Deus, para a palavra do Senhor Jesus Cristo, voltada para o Evangelho. Quem quiser aprender a ser cristão ou quem quiser viver uma vida cristã, é só ler os Evangelhos. É só observar os ensinamentos de Cristo. Só existe uma palavra, só existe um Evangelho. Deus não tem várias palavras, Deus não se contradiz. Então, se nós seguirmos o que a palavra de Deus nos ensina, nós estaremos no caminho reto, no caminho da perfeição, no caminho de Cristo, e esses podem ser chamados de cristãos. Porque existe o cristão verdadeiro e o falso cristão, aquele que se diz cristão, mas se conhece pelos seus frutos. É preciso fazer uma comparação entre o cristão verdadeiro, aquele que segue essa mesma linha doutrinária dos apóstolos, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que, embora seja chamado de cristão ou que pertençam à igreja cristã e até mesmo à igreja evangélica cristã, como eles dizem, mas é muito simples fazer a comparação, é pelo seu comportamento, é pelo seu modo de vida. Ser cristão é viver uma vida de entrega, de doação, de comunhão, de amor, de perdão. Então, a nossa lição, de forma excelente, ela foca principalmente no comportamento judaizante da época e de hoje. Judaísmo não é cristianismo. O judaísmo tinha seus ritos. A lei judaica
ela é dividida em dois grupos: a lei cerimonial e a lei moral. Porque às vezes dizemos, não, é porque tem que guardar a lei. Que lei você está se referindo? Porque na Torá e na Tanakh existe um conjunto de regras de lei. Agora nós temos que entender que existe a lei para os judeus, que são a lei ritual, lei cerimonial, é específica de uma cultura, de um povo, de uma religião. Então, rito é algo específico de uma religião. Mas princípios morais, princípios éticos são absolutos. Deve ser seguido por todos, independente de que religião seja. Então, dentro do judaísmo, ou na Bíblia, no Velho Testamento, é apresentado a lei cerimonial, que essa é para o judeu. Nós não temos que cumprir lei cerimonial judaica. A guarda do sábado, o Pentecostes, Páscoa, tabernáculos e tantas outras festas judaicas são judaicas. Festas judaicas são judaicas, não são festas cristãs. Agora, a lei moral, ela serve para o povo judeu e também para a igreja. E o que está acontecendo nesses últimos dias, ou melhor, sempre aconteceu, mas agora com mais veemência, é justamente um sincretismo religioso, ou seja, absorver cultura, ritos de uma outra religião, introduzindo-se dentro do cristianismo. Foi justamente o que o apóstolo Paulo mais combateu. Porque as pessoas se convertiam a Cristo, se convertia ao Evangelho, mas não queria se desprender dos costumes judaicos, e começava a obrigar, determinar que as pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo seguissem também e ainda os ritos judaicos, como guarda do sábado, circuncisão, as festas que passaram. Porque todas aquelas festas que o próprio Deus mandou que Israel celebrasse apontavam para Cristo. O que nós vemos é religião cristã, ultimamente, que tem tudo de judaísmo e pouco de cristianismo. Tem arca, tem lugar santo, tem lugar santíssimo, tem o templo bem ao estilo do Velho Testamento, o templo de Salomão, e as pessoas se vestem com roupas sacerdotais, como de antigamente. Que ingenuidade! Isso não é cristianismo, isso é judaísmo. Então, a mensagem desta lição é justamente ensinar que são duas coisas totalmente distintas. Ritos. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala de liberdade, de estar livre, cuidado para também não interpretar isso de forma errônea. O apóstolo Paulo ele fala de liberdade, de pregar a liberdade para as pessoas que aceitam Jesus, porque nós somos livres. Mas ser livres, ter liberdade, não é permissão para pecar. Essa liberdade é que ninguém mais está preso a ritos, ninguém mais está preso a regras, a normas religiosas. Seguir a Cristo é ter uma vida de liberdade, uma vida livre. E o que nós encontramos ultimamente é justamente as pessoas novas convertidas e tantos outros crentes receber um conjunto de regras, uma série de preceitos que eles dizem invioláveis e ameaçam e diz que se quebrar um desses preceitos vai para o inferno.
e fala em pecado, isso é um absurdo. Isso não é uma mentalidade cristã. Não vamos confundir doutrina com cultura, doutrina com costume. Agora, só não pode quebrar princípios. Mas pouco importa qual o rito da sua igreja, que tipo de vestimentas as pessoas usam. Então, a igreja que prende as pessoas a certo tipo de alimentos, olha, isso não é religião. Tudo bem que se alimente bem, com comidas saudáveis, mas isso não vai interferir na sua salvação. Pode até mortificar o seu corpo, mas não vamos introduzir essas leis dietéticas dentro da religião. Se quiser ter uma saúde, é bom ter saúde física, procura um nutricionista. Mas não é o pastor, a não ser que ele queira colaborar um pouco, mas não vai vincular isso à doutrina da religião. Quiser ajudar a dizer o que devemos comer, não comer, isso é bom, é saudável. Agora, o que está existindo é justamente uma divinização dessas regras, desses princípios. E o apóstolo Paulo, ele combate justamente isso. Quando em Gálatas, que é o texto bíblico da lição, Gálatas 2, no versículo 3, ele diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha, a circuncisão era um simbolismo. Era para Cristo, era para os judeus. Mas, uma vez convertido ao cristianismo, não há mais necessidade, uma vez que Cristo veio, não há mais necessidade desse rito, é algo inócuo. Ninguém vai pecar se cometer esses erros, esses desvios doutrinários. Mas isso é colocar fardo pesado demais em cima das pessoas, em cima dos crentes. Isso é cercear a liberdade das pessoas. Quando o Senhor Jesus Cristo falou: tomai sobre vós o meu jugo, as pessoas que param por aí começa a impor carga pesada, tudo que é de preceito, de norma: não, você não pode, você não pode, você não pode, não faz isso, não faz aquilo, não pode ver televisão, não pode pintar o cabelo, não pode pintar as unhas, não pode usar com roupa X, não pode usar com roupa H, e não pode, você tem que levar o fardo de Jesus. Mas o restante do versículo diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Simples, porque o jugo pesado, sacrifício, foi ele que carregou. Mas ele entregou para a gente, para nós, crente, um fardo leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Simples. Um fardo leve. Mas tem pessoas atadas, preso a vestimentas que não interferem em nada na salvação. Colocar um véu ou não colocar na cabeça, gente, não interfere na sua salvação, não. Se você quiser colocar um véu, tudo bem. Como já falei, fica algo inócuo, é irrelevante isso. Tudo bem, acha bonito, coloca o véu, mas o que é que diz o véu em si? Não apaga pecado, não perdoa pecado. Importante é o seu caráter, é a sua vida com o Senhor Jesus, é o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, como diz aqui na verdade prática da nossa lição. O cristianismo
é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Então, ninguém tem que impor que sapato você vai usar, se deve colocar isso ou aquilo na cabeça, se deve vestir roupas sacerdotais ou não, se deve colocar o kippah, o talit, porque tem gente usando as mesmas vestes dos judeus antigos. É o kippah na cabeça, é o talit, e tantas outras, é tocar o shofar. Isso são ritos, amados. Isso não é estar em Cristo. Estar em Cristo está no seu caráter. É necessário, é fundamental que tenhamos o caráter de Cristo, para que possamos falar como Cristo, viver como Cristo, porque pregar é uma maravilha. Mas como é que está o seu relacionamento com o seu irmão, com os seus parentes, com os seus semelhantes? Você está ajudando ao próximo? Você perdoa as ofensas? Você ama aos seus inimigos? Você ora por eles? Ora pelos seus amigos e também por inimigos? Você perdoa ao seu inimigo? Porque se fizer isso, você vai se parecer com o Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, é só rito. Porque dentro dos templos é a coisa mais linda. Pregações lindas, rituais lindos, mas fora do mesmo, a vida é outra. Precisamos deixar de sermos hipócritas e vivermos aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Como pessoas falhas, limitadas, quando pecar, se arrepende, confessa e pede perdão. Isso não vai fazer com que você deixe de se parecer com Cristo, porque você é uma pessoa humilde. Jesus nunca pecou porque era Deus. Mas nós pecamos, sim. Somos falhos e limitados. É preciso que tenhamos a humildade de reconhecer isso. Aprender a confessar os nossos pecados, o pecado dos nossos amigos, dos nossos parentes, da nossa nação, diante de Deus, e orar por eles. A oração intercessória também foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Então precisamos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo em tudo. Não é necessário sermos perfeitos como Ele é, mas pelo menos seguir o que Ele nos ensinou. O Evangelho é esse, é único. É um Evangelho de princípios morais. É como diz o próprio apóstolo Paulo quando escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, a partir do 8 até o versículo 11, ele fala sobre isso. Se alguém vos anunciar outro evangelho, que não seja esse que nós pregamos, que seja anátema. Anátema quer dizer alguém amaldiçoado. A palavra anátema vem de maldição. Então, o apóstolo Paulo amaldiçoou as pessoas que pregam o evangelho. Daí vocês observem a gravidade da coisa. E quando ele disse um outro evangelho, ele quer dizer um evangelho diferente desse. Porque existem duas palavras na língua grega que representam o termo outro. A palavra heteros é quando é outro diferente, que não tem nada a ver. Agora, outro, quando é outro semelhante, a palavra é alus. Mas aqui em Gálatas 1, ele fala de
heteros, quer dizer, se alguém pregar um evangelho diferente, que não seja esse que nós estamos pregando, ensinando, que seja maldito. Porque aí é afrontar o próprio Deus. É levantar falso a Deus, porque você manda fazer uma coisa que não está na Bíblia e depois diz que foi Deus que mandou. É o que mais se vê dentro de algumas igrejas, a pessoa se utilizando do nome de Deus para pregar heresia. E diz que foi revelação de Deus. Lembrando que qualquer mensagem, qualquer profecia, ela precisa se adequar à Bíblia. Deus não tem duas palavras. Se a profecia, se a revelação, se a visão, se a mensagem não estiver dentro da Bíblia, que seja anátema. Mas existem pessoas que se taxam de vasos, entre aspas, e diz que leva um recado de Deus, e não sei que Deus é esse, e transmite uma mensagem que não tem nada a ver com Bíblia. Este é o outro evangelho que o apóstolo Paulo está se referindo. Gente, vamos ouvir a mensagem acompanhando pela Bíblia. Precisa ter base bíblica tudo que nós afirmamos. Há pessoas que contam tanta coisa, tanta revelação, tanta história e não sinta um texto bíblico para embasar a sua mensagem. Você tem que mostrar se está na Bíblia o que você falou, porque senão será outro evangelho. Se não estiver dentro da Bíblia, então é outro evangelho, esse rejeitado pelos apóstolos. Existia uma tendência judaizante desde o tempo da igreja primitiva, como está aqui no tópico 1, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Quando o apóstolo Paulo foi para Jerusalém, na reunião, houve confronto, houve debate, se bem que não era um concílio. Conforme a própria lição explica isso, não foi um concílio, não foi uma convocação. Aí pessoas com tendência judaizante se introduziam no meio da religião, criando confusão em meio à reunião. Criando confusão, debatendo, querendo impor o judaísmo dentro do cristianismo. Tem gente, lamentavelmente, colocando até espiritismo e tantas outras coisas, macumbaria, feitiço, dentro da igreja cristã. Você tem que ver, tem que observar se o que você está vendo é bíblico. Existe alguma passagem bíblica, ou pelo menos a Bíblia conta alguma história de alguém rodopiar dentro da igreja de roupa branca, com a mão na cabeça e pular e gritar em cima dos bancos, e cair no chão, embolar no chão? Tem alguma base bíblica isso? Dizer que caiu no espírito, que teve revelação? Tenhamos cuidado. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou somente incentivando as pessoas a ter senso crítico. Porque nós somos pessoas racionais. E nós precisamos entender ou aprender, separar as coisas. O que é cristianismo e o que é outra religião. Eu não tenho nada contra as demais religiões. O que não posso aceitar é uma religião dentro da outra, que nós chamamos de sincretismo religioso. É inadmissível a igreja evangélica, a igreja cristã, absolver culto de religiões estranhas, principalmente de religiões não cristãs, mas nós, de forma sutil e às vezes até por ignorância, nós encontramos ritos
dentro da igreja de religião afro, com todo respeito à religião afro, mas deixa ele com seu rito, você tem o seu. Mas nós encontramos o mesmo rito, a mesma dança, a mesma forma, a mesma incorporação de espíritos dentro da igreja evangélica, porque a pessoa cai no chão, as pessoas se empolgam e vê coisas que não estão na Bíblia e depois diz que é cristianismo. O verdadeiro cristão precisa sair desse tipo de comportamento e se desprender dessa prisão que os homens impuseram sobre nós. Quiseram que Tito se circuncidasse. Tito não é judeu, Tito era grego. Paulo queria, ou melhor, Pedro, sendo judeu, aí queria que a igreja na Grécia seguisse a mesma linha de alimentação dos judeus. Temos que entender que, embora sendo cristão, mas o grego ele não deve deixar de ser grego, o índio não deve deixar de ser índio, o brasileiro não deve deixar de ser brasileiro após aceitar o evangelho. Não vamos impor regras absurdas, inaceitáveis e antibíblicas dentro de grupos estrangeiros. Não pode, eu volto a repetir isso, não pode quebrar princípios, não pode pecar, não pode ir contra a lei moral. Matar, roubar, adulterar, levantar falso testemunho, odiar o irmão, ser contencioso e assim por diante. Está dentro da Bíblia a lei. Esta é a lei de Moisés que nós temos que seguir, que está espalhada por todo o Novo Testamento. Não mudou não, essa não mudou, mas o rito sim. Aí chegou Pedro na igreja e queria obrigar a igreja que estava na Grécia a seguir os mesmos costumes da igreja que estava em Jerusalém. Não comeu animal A, não comeu animal B, não comeu... Olha, você tem que entender por que foi que Deus proibiu Israel comer, deixar de comer algumas coisas. Temos que fazer uma análise do contexto histórico. Não pode comer porco, não pode comer certo tipo de animais. Deus sabia por quê, mas ele estava impondo isso para os judeus. Se você quiser ter uma boa alimentação, eu vou repetir, procura um nutricionista. Não vai procurar a igreja, não. O item 2, a tendência judaizante no início da igreja, foi o que nós justamente explicamos. Existia realmente no início da igreja algumas pessoas judaizantes, embora cristãos, que queriam impor regra dentro da própria igreja. É como está aqui na nossa lição, no subitem 1, eu vou ler, mostrar como está aqui de forma ipsilítere. Então, logo Paulo retornou da sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Esse outro aí é heteros. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônitos pela rapidez do desvio deles. Está lá em Gálatas 1:6. O verbo grego metatisté, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento e assim por diante, que o apóstolo Paulo emprega na sua mensagem, que é essa que está lá no original, essa palavra no original, era usado na antiguidade quando alguém se desviava, quando um soldado desertava, e isso é a palavra que ele usa
para as pessoas que estão dentro da igreja e começa a seguir outros ritos que não tem nada a ver de cristianismo. Então, a pergunta ele faz aqui no subitem 2. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego iadaizo, viver como judeu. Mas você é brasileiro? Vamos aprender isso. A igreja está há quase ou mais de 2000 anos aqui na Terra e não aprendeu ainda. Apesar de tanto ensino. Mente dura, coração de pedra. Lamentavelmente, desculpe a veemência, a contundência, mas esta é uma pura verdade. Então nós temos que aprender que cristianismo é uma vida de liberdade, é uma vida simples, é uma vida moldada dentro da palavra de Deus. Não consiste apenas de ritos, de normas, mas é estilo de vida. E, finalmente, no subitem 3, que nós já abordamos de uma forma geral, e não segui no ritmo de item por item, mas fiz uma abordagem expositiva sobre o assunto. Mas o item 3 diz a tendência judaizante hoje. Porque, ultimamente, nós achamos dificuldade em entender se a igreja é evangélica ou é judaica. Porque é uma mistura tão grande. Você pode admirar Israel, você pode respeitar o povo de Israel, que também eu faço, eu gosto de Israel, eu defendo Israel, eu oro por Israel, eu oro por Jerusalém, porque é bíblico, mas eu não sou obrigado a seguir o costume judaico. Mas tem igreja que até a bandeira de Israel coloca, e coloca menorá, e coloca tantos outros, e em cima do púlpito tem um shofar, e toca o shofar na hora do culto. E Deus, você tem que escolher se você tem uma igreja cristã ou judaica. É esta a mensagem que nós queremos transmitir nesta lição, ou que pelo menos o comentarista quis nos ensinar nesta lição. É contra os princípios judaizantes e o perigo da doutrina judaizante, como ele diz aqui. Os apóstolos viviam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. É o que nós estamos vendo agora. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra de Jesus, que Jesus efetuou no Calvário, apenas um complemento. Não era algo completo, total, pleno. Era de fato outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou, é como está lá em Gálatas 1, 8 e 9, quando ele diz: se alguém for pregar um outro evangelho, que não seja esse que nós pregamos, que seja anátema. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não na lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Falou tudo. Segue os frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5, que você pode dizer que é cristão. Amém?
Deus vos abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua participação, pelo seu like. Não deixe de deixar o seu like e compartilhar esta lição para que ela alcance mais gente, mais pessoas. E a glória e a honra é para o Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula, a aula de número 3, que nós estaremos falando sobre a encarnação do Verbo. Muito importante também. Até lá, um forte abraço.